A partir de agora, você fica com o programa Dália, Esoterismo vem do além. A apresentação Fátima Moral, aqui pela sua MKK Web Rádio. Muito boa noite. Eu vou pedir para que vocês agora entrem numa corrente de oração. Eu vou pedir em especial para o sobrinho de uma colega nossa, ouvinte, que está sempre participando aqui na rádio, o sobrinho da Lucimara Curitiba. O nome dele é Arthur Pereira, ele nasceu esses dias, ele está internado, está aí com alguns probleminhas. Então eu queria que todo mundo formasse uma corrente, não só para o Arthur, mas para todas as crianças que estão nesse momento precisando de cura. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, nós vos invocamos como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Pedimos auxílio divino em nossas necessidades atuais. Olhai para as crianças enfermas nesse momento que estão esperando por um milagre. São Rafael, cura nossas enfermidades ou, pelo menos, concede-nos a força que necessitamos para poder suportar com paciência. Arcanjo São Rafael bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como assistente do divino trono de Deus, venha à nossa vida e ajuda-nos neste momento de prova. Conceda-nos a graça e a bênção de Deus e o favor que pedimos por tua poderosa intercessão. Que assim seja. Olá, muito boa noite, queridos ouvintes, queridos amigos, né? Aqui nessa rádio a gente acaba fazendo muitos amigos. E essa oração foi aí para esse sobrinho dessa nossa querida amiga Lucimara. Eu sou Fátima Moral, estarei com vocês até às 20 horas. Estamos aqui com um novo formato de programa, agora com 1 hora. Então, nos primeiros 30 minutos do programa, nós teremos convidados, vamos trazer conteúdo para vocês. E depois a gente vai fazer a nossa festa aqui com o nosso baralho cigano e tarô. A semana passada teve uma colega, uma amiga aqui muito carinhosa, que eu quero agradecer. É a Aline Daniela. Ela foi orientando, ela virou ali a organizadora da live. Ela falava, gente, agora não. E ela postou muito aí, ó, hashtag bora compartilhar. Aline, gratidão imensa. E é isso mesmo, gente. Vamos compartilhar a nossa live para que mais pessoas se beneficiem do assunto que nós estamos aqui tratando e que nós possamos junto formar uma egrégora, um ajudando o outro e ficar nessa comunhão bem bonita e bem abençoada que nós temos aqui. Hoje, então, nós estamos com a nossa amiga Priscila Zetuni. Ela é fisioterapeuta, acupunturista, radiestesista. Ela faz parte da equipe de radiestesia genética da doutora Patrícia Bortoni. Boa noite, Priscila. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada a você pela oportunidade. A Priscila hoje vai falar sobre um assunto aqui bastante interessante, que ela vai falar sobre casas doentes. Vocês sabiam que as casas, elas têm poder de interferir na nossa vida? Ela pode curar, pode adoecer. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Priscila. Em primeiro lugar, Priscila, por favor, explica pra gente o que é radiestesia genética. Então, a radiestesia genética é uma linha, né, de trabalho específica da radiestesia. Radiestesia é apenas você ser uma antena de captação a diversas formas de energia, né? E a radiestesia genética, ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente, porque nós chegamos em origens que muitas vezes são esquecidas. E aí, uma dessas origens são as casas doentes. Muito bem. Por que casas doentes, Priscila? Então, todos os imóveis, eles têm uma vibração própria.
E muitas vezes essa vibração ela é compatível com certas doenças. Então, existem casas que vibram, por exemplo, câncer, outras casas que podem vibrar depressão. E aí as pessoas que estiverem compatíveis e suscetíveis na sua composição energética com isso, elas acabam adoecendo por esse motivo. Certo. Então, olha só, durante a semana nós fomos divulgando aí o assunto e algumas pessoas já se interessaram e me procuraram e já fizeram algumas perguntas. Eu trouxe aqui para fazer para você. Vamos lá. Então, a primeira coisa eu quero que você esclareça. A radiestesia é macumba? É espiritismo? Não, a radiestesia genética, ela é uma linha mentalista. Então, a gente só trabalha usando o poder da mente que todas as pessoas têm. Isso não é um dom, isso só é necessário treino e aí qualquer pessoa pode se tornar um radiestesista. Então, nós não misturamos nenhum tipo de crença ou de religião no uso da nossa técnica. Ou seja, independente da minha religião, eu posso me tratar com a radiestesia, certo? Com certeza. Porque é uma ciência... Exatamente, baseada na física quântica. Ok. A Karina de Ribeirão Pires, ela quer saber se a radiestesia para casas é a mesma coisa que o Feng Shui. Não é a mesma coisa. O Feng Shui também é uma forma de você neutralizar imóveis, né? Cada um com a sua particularidade na forma de tratar. Mas são técnicas distintas. É diferente, então. Isso. Então, me fala uma coisa, Priscila, sobre a geobiologia, né? O que é a geobiologia? Quando a gente fala do estudo de imóveis, e tem problema na geobiologia, né? A gente ouve muito isso. Explica pra gente o que é a geobiologia. Então, a geobiologia, ela é o estudo dos seres vivos e a sua interação com o meio ambiente. Então, quando nós falamos de imóveis, se um imóvel tiver com uma vibração de alguma doença, ele vai poder adoecer as pessoas que lá vivem. Então, assim, não é obrigatório, mas pode. E aí a gente tem que analisar. E a geobiologia, ela vai tratar a parte bem para baixo do nosso solo, não é? Isso, ela é esse estudo. E aí, dentro disso, quando, por exemplo, no nosso trabalho da radiestesia genética, quando nós vamos neutralizar um imóvel, nós levamos em consideração diversas origens que podem estar afetando esse imóvel. Então, por exemplo, veios d'água subterrâneos. Às vezes, existem veios d'água que estão a quilômetros para baixo da terra, que não tem nem como as pessoas saberem. Rochas metalíferas, gases provenientes das camadas mais profundas da terra, antenas de celular, fios de alta tensão. Existem diversas coisas, cemitério, por exemplo, e o cemitério, pela questão dos corpos em decomposição que estão ali, e eles emitem gases. Então, tudo isso junto pode afetar um imóvel. Quando a gente fala de veios d'água, uma vez uma cliente minha, ela até falou, e tem muitos veios d'água, né, que passam por baixo da minha cidade. Faz diferença se é a água potável ou se não, se são rios, ou é igual? Para nós, existe o veio d'água. Se este veio d'água estiver... porque ele pode passar por baixo desse imóvel e não gerar nenhum tipo de problema. Então, a gente analisa isso. Se estiver gerando algum problema, a gente neutraliza, tá? Mas, sim, existem algumas outras linhas de terapia que diferem, sim, quando a água é limpa ou se é uma água já poluída, eles fazem essa diferença. Para nós, na radiestesia genética, a gente vai lá e trata. Veios d'água, mesmo que seja água potável, tá passando, sim, e tá alterando a energia. Se estiver alterando, a gente já neutraliza. Muito bem. Aí, como que funciona o trabalho da radiestesia para tratar um imóvel? Você vai até o imóvel ou isso é feito à distância? Como que é? Então, na nossa técnica, a gente consegue trabalhar completamente à distância. Nós não vamos ao imóvel, não é necessário. A gente trabalha através do endereço do lugar, usando o mapa da região e a planta desse imóvel. E aí a gente consegue, através de uma técnica própria, né, da radiestesia genética, fazer essa neutralização. Então, a pessoa está lá no sul, quer fazer o tratamento com, sim, você, ela
pode fazer, porque em você qualquer não lugar precisa, do mundo. o Radijem não tem que ir no local. Precisa. É diferente de uma magia que você tem que estar no solo para fazer Isso. tudo. Não, e existem até outras técnicas também de radiestesia que eles vão até o local, ou por exemplo o Feng Shui, como você citou anteriormente, que eles implementam muitas vezes objetos e coisas para cura daquele imóvel. Como na nossa técnica a gente não trabalha dessa forma, então não precisa. E aí a gente se conecta à energia do imóvel através do endereço. É muito interessante isso. Tá bom, você foi lá, te passei o endereço da minha residência, a planta, né, da minha residência. Aí você fez todo o tratamento. É preciso fazer uma manutenção depois? Sim, o nosso trabalho, ele tem a validade de 1 ano. Porém, a cada 3 meses, nós verificamos a necessidade de fazer essa manutenção. Porque a cada 3 meses nós refazemos a medida, né, desse imóvel, e se estiver desequilibrado, a gente faz a manutenção, porque muita coisa muda ao redor. Então, às vezes, houveram outras construções ali perto, foi instalado, de repente, uma antena de celular, alguma coisa ali naquele meio que alterou novamente a energia. Então é por isso que de 3 em 3 meses a gente faz essa manutenção para que durante esse ano completo o imóvel fique sempre na vibração perfeita. Então, quando eu contrato um serviço de radiestesia para o meu imóvel, já está incluído essa verificação a cada 3 meses, sim, ou é consulta separada? Não, é uma coisa só. A gente não tem como separar isso porque faz parte da técnica, né? Uhum. Então, não tem como fazer assim pela metade. Passa a ser sua responsabilidade, sim, essa manutenção. Sim, porque às vezes, quando a gente fala do investimento, às vezes a pessoa pode achar caro. Sim. O que, na minha opinião, não é caro. Não, porque né? às vezes, porque se o a valor pessoa ficar do doente, ela vai gastar muito mais com remédio. E o valor do imóvel, né, gente? Exatamente. O que você gasta para comprar uma casa, para mobiliar, esse estudo é nada, né? Então, assim, você... É sua responsabilidade a cada 3 meses fazer essa manutenção. E a pessoa, às vezes, quando vai contratar o serviço, não se atém a esse detalhe. Nem sabe, às vezes, né? Isso. E aí, por isso que quando a pessoa vem nos procurar para fazer esse tipo de trabalho, a gente deixa tudo isso claro desde o início para que não tenha nenhuma dúvida durante o processo. Muito bem. Agora me fala uma coisa, a gente ouve falar que as paredes têm ouvido, né? Uhum. Então, assim, a parede tem memória, ela consegue armazenar informações energéticas de brigas, doenças, discussões, como que é isso? Então, o que existe é assim, por exemplo, nesse caso que você citou de uma briga, a conclusão dela gera uma energia, uma forma pensamento, e isso fica assim naquele ambiente. Né? Uhum. Mas aí a gente tem diversas maneiras de limpar. Certo. Tá? Mas o trabalho que a gente faz da neutralização do imóvel, aí ele já vai pegar mais essa parte dos veios d'água, das fraturas tectônicas, dos gases, das rochas, porque essa questão de brigas, discussões, formas, pensamento, muitas vezes eu acho que as pessoas já devem ter passado muitas vezes por isso. Você tem uma plantinha em casa e você recebe uma visita de alguém. Uhum. A visita vai embora, no dia seguinte a planta está seca e esturricada. Seca, E às vezes não é nenhuma pessoa que não gosta de você. Às vezes você fala, poxa, mas sei lá, foi minha irmã, meu irmão. Às vezes a pessoa só não está bem. Né? E ela carregou aquela nuvenzinha negra na cabeça dela para dentro da sua casa, com certeza. Então, as plantas, os cristais, existem várias coisas que têm esse poder de transmutar esse tipo de energia. Certo. E aí, o Caio me mandou uma mensagem porque ele queria saber se a pessoa ela pode perder dinheiro ou ter dificuldades financeiras por causa da casa. A casa Sim. tem esse poder? Sim. Se a casa tiver uma vibração compatível com isso, com certeza. Uma coisa que a Patrícia já pesquisou bastante e ela sempre comenta sobre isso é a correlação de muitas vezes vazamentos de água, casas que apresentam vazamentos de água, porque a energia é uma só. Então, é uma energia de vazamento. Isso pode vazar
no seu dinheiro também. Dinheiro, saúde, Sim, com certeza. A prosperidade, enfim, isso é bem interessante, gente. Aí, ó, olhando todo A gente tem que cuidar. Sim. Além da conta d'água ficar, né, grande. Com certeza. Então, vazamento de água. O que mais a gente pode ter, assim, que influencia? Fora essas origens de terreno, né, que eu falei, existem coisas menores que daí não entram necessariamente no nosso tratamento da radiestesia genética, mas que são coisas que a gente sabe que atrapalham. Por exemplo, bagunça, falta de limpeza, são coisas que deixam a energia estagnada. Então, a gente também, é legal a pessoa se conscientizar de que ela precisa cuidar da casa dela. Então, assim, quebrou uma coisa, procura consertar. Tem um vazamento, procura arrumar. Porque se a sua casa está toda em ordem, consequentemente, você pode ter certeza que sua vida vai ficar em ordem. Você sabe que nos atendimentos com o tarô e com o baralho cigano, muitas vezes a gente vê estagnação, energia parada, né? Então, eu sempre oriento os meus consulentes. Começa a arrumar gaveta, joga fora o que... Então, isso é o externo, né? Você tendo uma ação externa e vai trazer um resultado energético. Sim, porque é isso, a energia é uma só. Então você pode prestar atenção assim, às vezes a sua casa está uma bagunça. E aí você vai ver os seus pensamentos estão uma bagunça, o seu trabalho está uma bagunça, a sua vida toda está uma bagunça. Porque a energia é uma só. E aí começa por onde você tem mais domínio. Se você pode começar arrumando a sua casa, você começa. E aí você vai perceber que isso vai se refletir em outros aspectos da sua vida. E aí você começa a tomar mais as rédeas dessas outras situações. E aos poucos você consegue organizar tudo de novo. Banheiro, teto descascando por causa da umidade, azulejo. Tem alguma preocupação específica para banheiro ou é geral? Não, específica em relação a isso, não. Isso já entra mais nessa parte que eu te falei da gente sempre ter esse cuidado da manutenção, né? Porque a energia flui melhor e fica tudo melhor. Certo. Mas na hora que a gente faz o tratamento em si, a gente deixa a mente completamente limpa para que esses nós de energia problemática dentro da casa saiam de acordo com o que tiver que sair. A gente não fica com o preconceito de que, eu sei que aqui é o banheiro, então com certeza aqui eu vou precisar fazer alguma coisa para neutralizar. Às vezes não. Entendi. Agora me fala uma coisa, esse tratamento, ele é feito em residências e comércio também. Isso, sim. E existe uma diferença de tratamento ou o tratamento é igual? Na forma de tratar, não. Né? A gente trata da mesma forma, a gente se conecta com o endereço e trabalha aquele imóvel. Mas, no caso dos comércios, o que a gente consegue perceber de uma forma mais palpável a diferença é porque, muitas vezes, o dono vai relatar aumento de lucratividade, os funcionários vão faltar menos, vão ficar menos doentes. Muitas vezes algumas pessoas até acabam se demitindo, indo embora, mas depois os donos acabam relatando, poxa, mas realmente aquela pessoa não era tão compatível com o resto do grupo, né? Sempre essas mudanças acabam vindo para melhor. Acaba harmonizando Exatamente. Essa energia e deixando tudo em ressonância. E aí, no caso do comércio, a gente também indica, se for possível, tratar os donos, porque a gente neutraliza o imóvel, mas as mentes comandam. Então, os donos, todo mundo tem uma mente e as mentes são poderosas. Sim. Então, às vezes, você pode fazer um trabalho maravilhoso, mas se os donos estiverem com a mente muito bagunçada, eles podem sim conseguir atrapalhar o nosso trabalho. Então, o ideal mesmo é fazer o imóvel e tratar os donos para que tudo isso fique em equilíbrio. Tá, então me dá um exemplo. Hoje nós temos muito home office, né? Então, no caso, uma pessoa que trabalha em casa, você trataria como? A residência? Sim, da mesma forma. O dono desse comércio, empresa que está em casa. Porque se essa pessoa estiver em equilíbrio, é muito mais fácil tudo fluir melhor. E os moradores também? Se puder, melhor ainda. Melhor ainda. Sim. Faz um pacotão. Faz um pacotão. Certo. Agora me fala uma coisa, já que a gente está falando de casa, trabalho. As orgonites, elas ajudam na harmonização do ambiente?
Sim, as orgonites, desde que bem feitas, né, com responsabilidade, assim como tudo, elas também têm o poder de neutralizar certos tipos de energia. Não, é lógico, a gente não tem como comparar ou falar assim, olha, isso substitui um trabalho pelo outro. Mas a gente sempre fala assim, tudo que é pró e tudo que é pro bem, ajuda. São terapias que se complementam. Exatamente. Né? Assim, uma não tem nada a ver com a outra, mas em conjunto a gente tem um bom resultado. Sim, potencializa, né? Assim como, por exemplo, pôr uma pimenteira em casa é maravilhoso, porque realmente ela tem esse poder de absorver essas energias negativas, transmutar, né? Assim como o pessoal fala, tem o olhar de seca-pimenteira. Isso, é real. Deixa lá na pimenteira. Exato. E tem pessoas que às vezes falam assim, eu vou desistir, porque eu boto a pimenteira e ela seca. Eu não venço comprar. E aí eu falo, não, é aí que você tem que trocar e sempre colocar, porque ela tá fazendo essa transmutação. Tá transmutando. E não só a pimenteira, todas as plantas. Sim, tem várias plantas acabam... que têm esse poder. Bichinhos, né? Sim, os animais, né? Só falando um pouquinho das orgonites, eu faço parte de um grupo, tá? Ele está se formando ainda, que se chama PIC. É um portal para mentes idealizadoras. Eu não posso dar maiores informações porque ele ainda não foi ao ar. Mas esse grupo são mulheres que já vêm trabalhando com as orgonites, com as energias dos cristais há um bom tempo. Então nós reunimos nossos conhecimentos e nós desenvolvemos um método para identificar qual orgonite que é melhor para você. Então, vamos supor, a Priscila, ela precisa de uma orgonite no quarto e uma na sala. E eu preciso uma de uso pessoal e uma no meu carro, porque eu sou muito estressada. Então, o estudo da radiestesia detecta onde você precisa, cada orgonite, tamanho, cor, cristal, tudo. Então, você nem sabe. Eu recebi uma pessoa essa semana que deu um orgonite de uso pessoal só com esmeralda. Uau. Eu jamais faria um orgonite. Eu nem uso muito a esmeralda, mas deu que ele precisava só com esmeralda. Sim. Eu ainda não tive o retorno dele, mas eu vou conversar com ele essa semana. De acordo com os atributos do cristal, a gente vai ver por que se encaixou na vida dele aquilo. Esse vídeo está indo para o YouTube, então eu vou deixar na descrição, porque assim, esse trabalho é um trabalho tabelado, é uma metodologia PIC e temos as pessoas que trabalham com isso. Se você tem interesse, não vou ficar falando aqui nome, site, tudo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo que está indo para o YouTube. Então são pessoas competentes aqui pelo Brasil. Nós temos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, mas esse atendimento é feito à distância. Você pode escolher aí a pessoa que você mais tenha afinidade. Voltando aqui à radiestesia voltada para construções, eu tenho a Morgana Santos, é uma fofa que está sempre aqui nos assistindo. Um beijo, Morgana. Ela quer saber como que ela atrai o que ela deseja com o poder da mente, porque ela ouviu falar que o Radigen tem esse poder. Sim. E ela quer saber se a casa pode influenciar no relacionamento amoroso do casal. Sim, então não só o Radigen, todo mundo consegue exercitar o poder da mente. A pessoa consegue atrair tudo o que ela deseja quando ela mentaliza. Então, quando a gente fala mentalizar, é você dentro da sua cabeça vivenciar aquilo que você quer com o máximo de detalhes possíveis. E sem dúvida. Então, é um exercício mesmo de você se concentrar e pensar sempre nas coisas de uma forma muito específica. Então, é assim, eu quero uma casa nova. Mas qual casa nova? Pode ser qualquer uma, de qualquer jeito, em qualquer lugar? Então, você tem que saber, eu quero uma casa com tantos quartos, no bairro tal, assim, assim. E não importa se isso não faz parte, muitas vezes, da sua realidade financeira naquele momento. Você não sabe o que pode acontecer. Então, o seu trabalho é mentalizar exatamente aquilo que você quer.
E aí o retorno você deixa por conta do universo. E a influência do relacionamento do casal? Sim, assim como eu disse que muitas vezes a casa pode ter uma vibração compatível com uma doença como um câncer, uma depressão, existem casas, por exemplo, que vibram separação. Então, às vezes, as pessoas observam casas que vai um casal, mora lá, se separa, muda de casa. Vem outro casal, se separa. Porque cai justamente naquilo. A casa vibra a separação e, de repente, aquele casal tem uma frequência compatível com isso e acaba se separando. No Feng Shui tem até uma metodologia que a gente utiliza que é para os filhos não mandarem nos pais. Olha só. Porque se os filhos ficam com o quarto maior, eles têm um poder, um domínio. Então, é tudo intenção, né? Coisas que a gente não pensa, não imagina, e o Feng Shui ele era usado até para lutar contra um inimigo. Sim. Eu construía uma casa na frente do meu inimigo com uma ponta virada para a casa e você arruinava a vida, né, da pessoa. É muito interessante isso. São coisas que a gente não imagina, mas que tem grande influência nas nossas vidas. Depois a gente não sabe por quê. Isso que você falou, do casal se separa e sai dessa casa, vem outra família, o casal se separa, era até uma outra pergunta de uma pessoa que fala que as pessoas adoecem, né, na residência, várias famílias, então tem aí que ser feito um estudo. Sim, né? Para poder analisar quais são os fatores que estão influenciando negativamente esse ambiente e neutralizar para que isso pare de acontecer. Gente, o que você economiza de remédio, não é? Muito. E aqui tem a Jane Escobar, aqui de São Paulo. Ela quer saber também se a construção pode atrair assaltos. Ela diz que ela tem muito problema de assalto na casa dela. Então, a construção em si, não, mas provavelmente o que acontece lembra que eu falei que as pessoas que são os donos, né, do imóvel, mas assim também como numa residência, essas mentes comandam. Então, às vezes, essas mentes estão com muito medo de assalto. E o nosso cérebro, ele não entende o não. Então, quando você tem medo que uma coisa aconteça, e muitas vezes a pessoa fica focada nisso. Hoje em dia, muitos programas jornalísticos que passam, né, muitas tragédias que acontecem. E aí você começa a se ligar a isso, você fica vibrando esse medo e a gente sempre atrai o que a gente vibra, seja de bom, seja de ruim. Então, talvez essa família pode até ter passado por um evento, né, ficou traumatizada, a partir daí começou a vibrar isso por medo, e aí a situação começa a se repetir a todo momento. E ela que está atraindo, né? Sim. É o mau uso da mente. Sim. Agora, olha só, como uma dica, eu ia pedir umas dicas, a gente acabou já falando de algumas diquinhas. É verdade. Você pode falar do caderninho? Vamos ensinar? Vamos! Então, gente, anota aí, façam. Não é magia, é ciência. É verdade, é lei da atração. Vai ajudar aí, Morgana, para você essa. Essa é especialmente para ela. Pode falar. Bom, como eu estava falando anteriormente, né, que a gente tem que vivenciar as coisas que a gente deseja, sem ter dúvidas, mentalizando. O caderninho, ele é um exercício para isso. Então, você deve comprar um caderno novo, de uma capa que te chame a atenção, né? A gente brinca, fala que o caderninho te escolhe. Faz isso com carinho, pensa que é uma coisa para você, é para o seu ano. E aí você, durante 7 dias, você vai fazer um processo de escrever tudo aquilo que você quer. E não dê limites para sua mente. Não importa se você mora sozinho e quer uma casa de 5 quartos. Não importa se você não faz a menor ideia de como você vai conseguir comprar um carro e você quer um carro. E se você ganhar num sorteio? Então, a sua preocupação nesse momento não é como você vai conseguir essas coisas. E sim, ordenar a sua cabeça do que você quer. Porque também, muitas vezes, você pergunta o que você quer fazer da vida, qual que é seu maior objetivo, e as pessoas nem sabem. Então, durante 7 dias, a pessoa vai escrever na primeira folha lá do caderninho tudo o que ela quer, bem específico. Então, se, por exemplo, for uma casa, ela vai especificar o bairro, tudo aquilo que for importante, quantos quartos, o tamanho, se ela quer um apartamento, um sobrado, enfim, do jeitinho que ela quiser. Mas pode pedir coisa material?
É lógico, a gente vive num mundo de coisas materiais, né? Não dá também só para ficar querendo a paz mundial. Não então, dá. Esse caderno é para você. Então, você vai colocar ali. Se quem tiver solteira, tô querendo arrumar um namorado. Não vai colocar lá um namorado. Qualquer um serve. O namorado. É o namorado. Quais são as características que são importantes para você? Escreve tudo lá. E você vai fazer isso por ordem de prioridades, tá? Terminou no primeiro dia. No segundo dia, você arranca essa folha e você vai reordenar. Porque, às vezes, para você, o namorado estava em 5º lugar. Mas hoje você acordou e resolveu que ele é a sua prioridade. Então, você coloca ele lá em primeiro lugar e vai reordenando. Se você tiver esquecido alguma coisa, é só incluir. E você faz isso durante 7 dias. Acabou os 7 dias, você vai ter a sua lista final com tudo aquilo que você deseja para aquele ano. E aí você vai passar por um processo de, durante 10 dias, você vai pegar comando por comando que você escreveu lá e você vai mentalizar, sempre vivenciando com todos os detalhes, da forma mais rica possível. Sente o cheiro do lugar, a textura das coisas. Então, é um exercício muito poderoso de mentalização, tá? E aí você vai fazer isso durante 10 dias e fecha o seu caderninho. No final do ano, você só vai abrir ele para checar pelo menos 90% do que você escreveu ali. Gente, isso é mágico. É poderoso. Como as coisas que você escreve nesse caderninho, elas começam a pipocar e sair do caderno. Eu tô falando sério. Sim. Cuidado com o que você pede. Sim, peça coisas boas. E muitas então, vezes no processo, enquanto as pessoas estão fazendo o caderno, muitas vezes os comandos começam a acontecer. É impressionante. Não, eu fiz, gente. Você fez já, né? Eu fiz e as coisas estão pipocando dali. É maravilhoso. Bom, Priscila, passa seu contato. Quem quiser fazer aí uma sessão de Radigem com você. Eu atendo em São Caetano. A forma mais fácil de conversar comigo é pelo WhatsApp. Então é 011 991 16 44 12. Repete. 991 16 44 12. Agora a gente ainda tem uns minutinhos. Por favor, fala um pouquinho, rapidinho aí sobre o congresso. Sim. Eu espero que vocês voltem aqui antes do congresso para a gente falar mais sobre ele. Vamos sim. A gente pode esmiuçar o que cada convidado vai falar, mas fala um pouquinho aí. Bom, nesse tema que a gente já estava falando das casas e da geobiologia, um dos palestrantes que vai vir para o nosso congresso é o Vitor Peralta. Ele é lá de Machu Picchu e ele fez ele pesquisou coisas novas sobre a geobiologia de Machu Picchu para trazer para a gente no congresso algumas novidades. Então vai ser muito bacana. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui conheça o Pat Adams, né, do filme. Então, o próprio Pat Adams vai estar no congresso com a gente, numa palestra muito bacana de 2 horas. Né? Nós tivemos a oportunidade de estar numa palestra dele ano passado. É algo que muda você como pessoa, como terapeuta, vale muito a pena. Vão vir representantes da Sociedade Italiana de Radiestesia, que vão contar um pouquinho da radiestesia de lá. Vai ter o Daniel Kovacic, que é do método Kovacic para cura de câncer. O professor Juan Ribot, da radiestesia, também vai falar com a gente. Querido. Sim. Tem um neurologista, que é o Caio. Ele vai fazer uma relação muito bacana sobre a física quântica na construção da felicidade. Né? É um tema muito interessante. O professor Dr. Ricardo Leme, que também ele esteve no nosso congresso passado, foi um sucesso e a gente vai trazer ele novamente. E eu gostaria de convidar todos, porque esse congresso é aberto a todas as pessoas. Não precisa ser radiestesista, nem da área da saúde, né? Só precisa ter uma mente, porque esse congresso é voltado para isso, para falar de poder da mente, para empoderar as pessoas. E ele vai acontecer nos dias 23 e 24 de setembro desse ano, no Novo Hotel Center Norte. E as inscrições podem ser feitas no site www.radiestesiagenetica.com.br. E aí dá para pagar em até 12 vezes pelo PagSeguro. Então é para não ter desculpa para ir. E fala um pouquinho, né, a nova turma, quem quer fazer o curso de radiestesia genética, Sim. desenvolver esse poder mental. Exatamente. Quem quiser aprender a neutralizar os imóveis, como eu falei para vocês, tratar pessoas, animais, plantas. A nossa próxima turma começa agora, dia 12 e 13 de agosto. Então, quem quiser, já liga lá para reservar a vaga, porque eu acredito que agora já deve estar com poucas vagas,
O telefone lá do SEATA é 3061-0664. É só ligar lá e garantir sua vaga. E liga mesmo, gente, porque eu deixei de participar de uma turma porque não tinha mais vaga. Então, não é papo. É verdade. Tá? A doutora Patrícia é uma querida. O curso dela é sensacional. É para você que quer aprender a radiestesia e para você que quer mudar de vida. Exatamente, porque o nosso conceito básico é mudar os princípios de energia que as pessoas têm. Então, a gente primeiro fortalece a nossa casa para poder curar o outro. Muito bem, vai continuar aqui com a gente. Sim. E agora nós vamos falar com nossos ouvintes. Lembrando que o telefone do ouvinte está liberado. É o 11-3221-9515. Vamos ver, gente. Adriana Tavares, maravilhoso tudo que está sendo abordado. Parabéns. Muito obrigada, Adriana. Dá-lhe uma pergunta. Me chamo Adriana. Quero saber se tem futuro com um homem que me namora. Vamos ver se tem futura relação dos dois. Vamos lá. Amada, vou te falar uma coisa. Eu vejo que você tem certas dificuldades nesse relacionamento, mas é coisa que vai passar. Vai em frente, investe mesmo, porque tem futuro sim, tem muita paixão, muito comprometimento, tem muito amor envolvido, viu? Vai em frente, usa a sua mente, põe no caderninho e vai em frente que tem futuro sim. Carol, Carol, obrigada, adoro o programa, obrigada, gratidão, meu amor. Cláudia. A Cláudia Stuane é Radigen, é nossa aluna. Que legal. Beijo, Cláudia. Aê, beijão. Olá, Tainá Oliveira Rocha, Radigen também. Um beijo. A gente tá encontrando todos os Radigens, tá vendo? A gente forma o pessoal uma egrégora maravilhosa. Muito A gente fala que a gente forma uma família, é maravilhoso. Olha lá, Priscila Domingues. Boa noite, Priscila. Gente, hoje tá todo mundo dando boa noite aqui, adoro. Maria Aparecida. Boa noite, linda. Kimberly, boa noite. A Kimberly não deixou pedido, mas deixou a data de nascimento. Então, vou tirar uma cartinha para ela. Vamos lá. Meu amor, dificuldades acabando. Eu tô vendo grande espiritualidade aqui no seu caminho, viu? Grande. Um guardião aí forte ao seu lado. Tenta acessar um pouco mais essa força que tá com você. José Luiz Ferreira, boa noite. Optcha! Ê, José! Ele quer saber o geral. Vamos ver aqui o que os ciganos falam para você. José, o que eu vejo é o seguinte. Eu vejo que, no geral, você tá aí com alguns problemas, muitos pensamentos. Pode ser até que indecisão, sabe? Mas eu vejo, assim, você um pouco atordoado. Muitos problemas ao mesmo tempo. E você tá se isolando. Vejo você se isolando e vejo você aí com dúvidas, tá? Então, no caso da dúvida, quando a gente tem dúvida, as coisas não andam, né? A dúvida é péssima. A gente, como que o Radigen fala? Trocar o ponto de interrogação pelo ponto de exclamação. Exatamente. Eu sou uma boa aluna. É isso aí, já tá craque. Tô craque. Então, tenta focar um pouco mais. Para que essas dúvidas? Tem um caminho longo, tem um caminho de sucesso, tem muito brilho, muito sucesso para você e você não consegue acessar por causa dessas suas dúvidas, tá bom? Então é isso, querido. Gratidão. Malu Teixeira, boa noite. Quero saber sobre saúde, pois não estou muito bem. Vamos ver, Malu. Ai, Malu, é o seguinte, pode ser, olha só, tô falando pode ser, tá? Não é que vai acontecer, mas pode ser que tenha que fazer aí alguma pequena cirurgia, mas não é nada que você tenha que ficar preocupada, pois vai dar tudo certo, tá bom? A próxima é a Eliane Cristina Lira. Ela quer saber sobre a vida conjugal. Vamos ver, Eliane. Eliane. Amada, eu vou fazer o seguinte. Você entra em contato comigo no meu
Messenger, manda lá no Facebook, Fátima Moral, ou no Dália, na página Dália Esoterismo, porque eu tô vendo problemas aqui, não tá muito legal, mas a gente vai neutralizar essas energias. Muita gente fofoqueira, muitos ciúmes, muita possessividade, tá bom? Manda mensagem para mim. Hoje eu não consigo conversar, mas amanhã eu consigo responder, tá bom? Gratidão. A gente tem que ajudar, né? Então, ver coisa que não é muito legal e a gente pode ajudar o próximo, a gente ajuda sim. Marcela Gouveia, essa crise de neura, sistema nervoso que venho, se tudo irá passar ou se ela vai procurar um médico. Amada, além de procurar um médico, eu procuraria uma casa espiritual que você confie ou que você conheça alguém, né? Algo de confiança, porque eu vejo muita influência negativa e não é só da sua cabeça, tá? Existe influência espiritual. Então eu faria aí eu combinaria os dois. A espiritualidade e um médico, sim. Quando a gente chega para fazer tratamento lá na radiestesia, a gente também não abandona o médico, né? Não, muitas vezes até a gente manda para o médico, dependendo do que a gente percebe ao longo do tratamento. Quando é pertinente, a gente fala sim para a pessoa investigar no médico, porque não dá para ser leviano, né? Não pode, não uma responsabilidade muito grande. Então, faça os dois, tá bom, meu amor? Irani, como tratar casas doentes que causam depressão, tanto nas pessoas quanto nos animais? Então, tem que tratar, pode fazer a radiestesia genética, né, a neutralização, ou ela pode vir para o curso e aprender a tratar, e ela já trata a própria casa dela. E você sabe que a gente trata animais também com a radiestesia. Sim. Eu tratei há pouco tempo um cachorrinho aí que estava com um tumor, ele deu uma boa melhorada, preciso retornar, porque é o que a gente estava falando, né? A cada 3 meses você olha a planta. Quando a gente trata na radiestesia, eu me sinto responsável. Com certeza. Tanto na radiestesia quanto na mesa radiônica. Às vezes eu falo para o paciente, né, há 21 dias a gente revê a sua mesa, mas a mesa fala para mim que é em 4. Então, em 4 dias eu tô lá em cima da mesa, se pede mais 4 e a gente vai tratando ao longo do tempo até a pessoa nunca fica abandonada, né? Exatamente. E quanto mais frequente também, mais a gente consegue manter o equilíbrio, né? Com certeza. Então, aí a Irani, ela tinha que tratar a casa e quem mora lá. Porque como a Priscila explicou, a casa pode vibrar essa depressão. Mas você tem que estar suscetível a isso. A sua configuração energética está suscetível a isso também. Então, se você, de repente, trata a pessoa, só ela de se estabilizar emocionalmente, aquilo pode parar de atingir, né? Sim, mas como nesse caso ela está relatando que até os cachorrinhos estão apresentando essa coisa da depressão, eu acho que seria muito interessante ela neutralizar o imóvel e talvez nesse caso só neutralizando o imóvel já daria conta de tudo isso. Então a gente teria que observar, mas é claro que se ela pudesse ela também se tratar o animalzinho dela, o resultado seria ainda melhor. Seria melhor. Fala uma coisa aqui, né, também que as pessoas às vezes acham, o Radigen vai passar remédio? De jeito nenhum, só quem passa remédio é médico, né? Pelo amor de Deus. No máximo chazinho. A gente faz o nosso composto energético, que ele é vibracional, tá? Então, ele funciona só vibracionalmente. Ali na vibração. Isso. Então, é isso, gente. Morgana, olá! Sim! Morgana quer saber se o amor volta. Ai, amor, não vou nem tirar. Ele volta, faz o caderninho. Quer participar, né? Ai, vamos lá, vai, amor. Sabe por que eu não queria tirar? Porque se a gente vai tirando, as cartas acabam falando de coisas aí diferente. Mas ele volta sim, mas ainda vai demorar um pouquinho, tá bom? Vai demorar, mas volta, amor. Firma aí o pensamento, tá bom, linda? Alô?
Caiu. Ah, caiu a ligação. Tenta de novo. Sueli, boa noite. Sueli, grande beijo. Eliane Lira. Eu acho que eu já falei para ela, né? Já. Então tá bom. Silvia Schulk, acho que é assim que fala. Quer saber se ela tem chances de engravidar? Vamos ver, chances para engravidar. Ah, tem sim. Isso não, ó, eu não entendi direito a pergunta, mas isso não quer dizer que você está grávida, tá? Mas se a sua pergunta é se você consegue engravidar, consegue sim. E se você não quer engravidar, então cuidado, tá bom? Antônia Rodrigues. Ah, o prazer é meu, Antônia. Gratidão. Poderia falar sobre o meu futuro, se ela vai encontrar alguém. Vamos ver. Ai, vai... Uxi, saiu até carta... Ó, vou mostrar aqui na live. Saiu até carta de casamento, amada. Vai encontrar alguém, sim. Vai começar uma relação nova. E vai ser muito feliz, muito próspero. Vai ser tudo de bom. Ai, que gostoso. Muito legal. Lucimara Pellegrino, gostaria de saber se aparece um amor e um trabalho. Amor. Amor tá complicado, Lucimara. O que tá acontecendo aqui, hein? Tô vendo dificuldades para amor. Trabalho sim, mas o amor tá difícil. Vamos lá. Vocês viram o ritual das 7 rosas da Maria Quitéria? Eu achei que estava no meu site, não está. Eu vou colocar amanhã. E faz o ritual das 7 rosas, tá bom? Para ajudar aí nessa questão do amor. Laura, boa noite. Quer saber se ela vai ser dispensada do serviço? Laura... Ai, Laura, você quer ser dispensada do serviço, amada? Olha, eu vejo assim, aqui no tarô, estamos saindo cartas de emprego firme, de sucesso, mas ao mesmo tempo aparece aqui a carta da morte, que é a carta do corte. Então, eu creio assim, se você quiser ser dispensada, você vai. Mas não que eles queiram te mandar embora. Não vejo carta de desemprego para você, tá bom? A próxima é a Roberta. Ela quer saber se vai ser chamada para trabalhar em breve. Roberta. Olha, Roberta, aqui aparece uma carta de julgamento, de avaliação e carta de dúvida também. Eu acho que você deve estar passando por algo interno seu, uma parte quer, outra não quer, uma quer, outra não quer, sabe? Tipo, o que eu ganho arrumando um emprego? Eu vou ter meu dinheiro, vou pagar minhas contas. Mas por outro lado eu perco. O que eu tô perdendo? Eu não vou mais ficar em casa com os meus filhos. Tô dando exemplo. Então, às vezes, essa dúvida impede as coisas de acontecerem. Eu vejo que você tem chance, sim, de arrumar um emprego, de ser bem-sucedida, mas tem muito essa coisa de avaliar e reavaliar. Será que vou? Será que não vou? Então, olha um pouquinho mais para dentro de você, vê o que é que está te impedindo e começa a substituir pensamentos. Eu vou ficar longe da minha família. Uma vez eu atendi uma moça que ela falou assim, é verdade, se eu arrumar um emprego, quem vai fazer a comida para o meu marido? Então, ao mesmo tempo que ela quer e precisa do emprego, ela manda uma mensagem para o universo de que isso vai ser escassez, de que isso não vai ser bom, e o universo acaba não trazendo, tá bom? Então, dá uma olhadinha nisso. Gente, queria colocar para vocês... eu tenho uma novidade! Eu deixei para o final 2 novidades, então vamos lá. A primeira é que agora nós temos aqui um patrocinador do nosso programa, que é a Luna Ciclo Esportes. Eu vou deixar também o site para vocês, e eles deixaram aqui pra gente também um código
um cupom de desconto para os ouvintes da MKK. Então, na hora de finalizar, se vocês forem fazer compras lá, vocês digitam MKK. O site é Luna Ciclosport, sem o E.com.br, tá bom? Tem aí artigos esportivos de todos os jeitos. Elas receberam agora patins de tudo quanto é modelo, estão lá detonando nas vendas, tá? Então, essa é uma novidade. A outra novidade é que agora começarei a atender semanalmente no Morumbi. Pessoal, ó, prepara a palminha e o E aí pra mim. Pessoal do Morumbi, estarei atendendo todas as semanas no Espaço Galáctica. Aê! Da nossa amiga Karen Rodrigues. Avenida Giovanni Gronchi, número 2307. Eu não trouxe o telefone de lá, mas quem quiser marcar a consulta comigo, pode me mandar mensagem no WhatsApp 11 99892 6689. É 99892 6689. Então, toda semana, atendimento presencial com o tarô e o baralho cigano lá no Galáctica, no Morumbi. Todas as sextas-feiras em São Caetano do Sul. E quem quiser saber mais sobre outros serviços, serviço de magia divina, indicação de orgonites, no site www.daliaesoterismo.com.br ou na página do Facebook Dália Esoterismo. No site nós temos um portal de cura, pessoas que estão precisando de magia, de portal de cura para a saúde, é gratuito, é só clicar lá e mandar mensagem para mim. Nós temos também um e-book falando sobre as orgonites, o que são, para que servem, como usar. Também é grátis lá no site www.daliaesoterismo.com.br. Também atendo com a mesa radiônica e a mesa arturiana. Então, Priscila, pode se despedir do povo. Gratidão imensa, tá, pela sua presença aqui. Vamos repetir. Vamos, com certeza. Trazer outros assuntos que o pessoal gostou muito. Legal, vamos sim marcar. Tá joia? Tá bom. Gratidão, pessoalzinho que tá aí. Eu ainda tenho mais 2 minutos. Eu não gosto de avançar o horário, então eu vou ver mais uma aqui. Sueli, olha a pergunta da Sueli. Sueli quer saber se alguém fez trabalho para ela. Ai, só fala sim ou não. Radigen, dá para neutralizar a magia? Sim. Ok, gente, só isso. Assunto para outro programa. Vamos ver. Olha, aqui no tarô não aparece nada. E Sueli, tem alguma coisinha sim, mas não necessariamente que foi feito aí algum trabalho, tá? Eu acho que é mais uma demanda mental, pessoas que estão aí jogando energia ruim em cima de você. Banho de anil e alecrim, tá bom? E dá uma entradinha lá no meu site, eu tenho lá também um linkzinho que é magia para afastar negatividade das pessoas, tá bom, amada? Mas não é macumba, esquece isso, tá bom? Alô, tem 1 minutinho, quem é? Ah, caiu a linha. Então nós vamos acabar por aqui. Gente, gratidão imensa a todos vocês. Depois eu vou entrar na live, ver os comentários e responder algumas perguntinhas. Um grande beijo a todos, ótima semana e até semana que vem. Obrigada, Priscila. Obrigada a você e obrigada a presença de todos. Ah, gratidão, namastê.